Agora, nessa aula, a gente vai simplesmente importar os dados da carta de concessão para dentro da nossa planilha. Para quem não sabe, carta de concessão é a carta do cálculo ali do benefício, ou seja, o cálculo da RMI está dentro da carta de concessão e memória de cálculo. E esse documento a gente vai copiar ele e jogar para dentro da planilha, e a planilha vai ler todos os salários de contribuição. Um detalhe que eu tenho para falar para vocês. A carta de concessão você não consegue extrair o tempo de contribuição. Por quê? Porque não existe tempo de contribuição aqui. Tá? O único tempo de contribuição que existe, eu vou mostrar para vocês, olha só. Está aqui a carta de concessão. Tá? O único tempo de contribuição que existe vai estar aqui embaixo, ó, de cada carro. Olha só, 21 grupos de 12 contribuições. Nesse caso aqui, 21 anos e algum tempo ali, pelo menos. Tá? Por se tratar de uma aposentadoria por idade antes da reforma, eles tratam como grupo. Tá? Então está na lei que tem que ser 180 grupos de contribuição. Tá? Então depois a gente discute isso na aula de aposentadoria por idade, mas simplesmente agora importar a carta de concessão, ok? Estou aqui com a carta de concessão e vou simplesmente apertar Ctrl, tá? Aquele botão, esse botãozinho aqui, tá? Fica aqui do ladinho aqui, do lado esquerdo inferior do teclado, Ctrl A. Vou selecionar toda a carta de concessão, ó. A carta de concessão é um pouquinho diferente do CNIS, porque quando você dá Ctrl A no CNIS, sem fazer aquele procedimento, visualizar e tal. Então, sem fazer aquele procedimento, você consegue selecionar toda ela. Ó. Não precisa fazer todo aquele procedimento, tá? Então, a carta de concessão é mais tranquila, porque é um documento que ele não vem separado. Ele vem um documento único, entendeu? Então, o PDF entende que ele é um documento único. Inclusive, se você vier aqui ó, em visualizar, já vai estar com a rolagem habilitada. Ó. Visualizar, exibição de página, já está habilitada a rolagem. Então, simplesmente o que você precisa fazer? Ctrl A, tá? Ctrl A, selecionou. Pode vir aqui copiar. E essa aqui é antes da reforma, tá? Ó, 3/7/2019, antes da reforma. A gente vai clicar aqui. Se você quiser, você pode clicar aqui e limpar, ó, tá vendo? Você limpa toda a planilha e depois faz outro cálculo, tá? Mas salva antes, porque se você depois limpar, você não consegue. E não salvou, limpou, perdeu o cálculo, tá bom? Então vamos lá. Nós importamos CNIS aqui, tá bom? Nesse botão. Agora a gente vai importar carta de concessão aqui, tá? Importar carta de concessão. Vejam bem, eu já importo essa carta de concessão antes da reforma. Eu já importo ela aqui, ó, já colo aqui, tá bom? Ctrl V aqui mesmo. Tá? Se der algum errinho, faz aquele esqueminha que eu ensinei para vocês. Clica com o botão direito, colar especial, texto, colar, tá bom? Ok. Ele vai colar a carta de concessão aqui. Se a carta de concessão for naquele modelo, tá? No modelo posterior à reforma, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa colar desse outro lado aqui, tá? Colar aqui, ó, nesse botão aqui. Mas vamos ver. Já coloquei aqui as informações e lembram que a gente não consegue importar ali no caso o tempo de contribuição, simplesmente os salários de contribuição, ok? Sempre verifique se tem um CNIS importado aqui ou não, que se você importar carta de concessão e CNIS ao mesmo tempo, vai acontecer, vai somar o salário de contribuição, seu cálculo vai sair errado, tá bom? Então aqui, ó, vamos voltar e você verá que aqui no cálculo da RMI nós temos já todos os salários de contribuição, olha só, todos os salários de contribuição já foram importados aqui, ó, 53 salários de contribuição, foram 53 salários de contribuição importados dessa carta de concessão, tá? Dessa aqui, ó, 53 salários de contribuição. Tá bom? É simples assim, pessoal. Essa carta de concessão, como eu falei, ela é antes da reforma, 3/7/2019. Nós temos uma segunda carta de concessão aqui, que ela é posterior à reforma, 9/3/2021. O pessoal lembra que a reforma teve lá no dia 13/11/2019. E aqui nós temos uma carta de concessão de 9 de março de 2021. Quer dizer que foi posterior à reforma a concessão desse benefício. E preste atenção aqui, ó. Se eu colocar como data do início do benefício essa data aqui, tome cuidado, seu cálculo estará errado. Eu preciso de qual data do início do benefício? Que é a data da vigência, tá? Ó. Essa data aqui, ó, 9/3/2021. Então tome cuidado. Aqui nós temos essa carta de concessão que foi posterior à reforma, conforme eu falei. Porém, olha que interessante. Aqui, próximo do cálculo da RMI, vem constando essa informação que o cálculo foi de acordo com a Lei 9876, ou seja, anterior à reforma. Porém, se você for analisar detalhadamente, esse cálculo está feito nos termos da legislação, ou seja, nos termos da Emenda Constitucional 103. Então, o que ele fez aqui, ó, vejam bem, atualizou todos os salários de contribuição, aqui o salário de contribuição, data, salário de contribuição, índice, né, no caso correção monetária, e o salário de contribuição corrigido. E não realizou descartes. É um benefício de uma aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Não realizou nenhum descarte. Lembrando que antes da reforma tem um descarte de 20% dos menores salários de contribuição. Isso a gente vai ver
benefício por benefício, tá, pessoal? A gente vai tratar simplesmente aqui só para vocês identificarem, no caso, a importação dos dados do CNIS, tá bom? Da carta de concessão, que é o documento que a gente está vendo agora. Ó, nesse caso, o cliente já tem 30 grupos de 12 meses, quer dizer, 30 anos e pouco, ou um pouquinho menos de 30 anos. Depois eu explico melhor isso, mas vamos lá. Aqui nesse caso, ó, foi aplicado o coeficiente de cálculo de 80%, tá? E não teve descartes, foi utilizado 283 salários de contribuição, 283, não tivemos descartes, porque o INSS não realiza descarte nesse benefício. E chegou-se aqui, ó, a uma média de salários de contribuição de R$ 2.823,53, e aqui nós tivemos a renda mensal inicial de R$ 2.258,82, tá bom? Vejam que esse cálculo é após a reforma. Então, nós estamos verificando que houve um equívoco aqui do INSS, que não vai fazer diferença alguma no cálculo da RMI, tudo bem? Então, o que nós fazemos? Copiamos essa carta de concessão, só que tem um detalhe, essa carta de concessão é posterior à reforma, mas o esqueleto dela, a estrutura dela, está de acordo com a carta de concessão anterior à reforma. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou baixar aqui, vamos lá, vou voltar aqui, vou apagar essa carta de concessão. Vou apagar essa que a gente de 53 salários de contribuição, e não vou importar aqui, ó, carta de concessão pós-emenda constitucional 103. Por quê? Porque a carta de concessão pós-emenda constitucional 103, ela tem uma estrutura diferente. Tá? Então a gente vai pegar a estrutura dessa, embora seja concedida após a reforma, a estrutura dela é de acordo com a carta de concessão anterior à reforma. Tá? Então eu posso colar aqui, ó. Eu colo aqui essa carta de concessão, a gente vai lá no cálculo da RMI, aí veremos que temos aqui 283 salários de contribuição, todos eles importados. Ó. Vamos descer, para subir um pouquinho aqui, pronto. Ó, 283 salários de contribuição. Tudo bem? Então todos os salários de contribuição que existiam lá na carta de concessão foram importados para o nosso cálculo. E conforme eu falei na carta de concessão anterior, e falo nessa também, em todas as cartas de concessão tem isso, nós não conseguimos importar o tempo de contribuição. Pessoal, o tempo de contribuição a gente só consegue importar do CNIS. Você pode vir importar os dados, pode importar o CNIS, cola o CNIS, importa o tempo de contribuição do CNIS. Depois, se você quiser apagar ali o CNIS, você pode apagar o CNIS, não vai interferir lá no tempo de contribuição, aí você pode vir importar ali a carta de concessão, tudo bem? Por que a gente faz isso? Deixa eu voltar aqui para mim. Por que às vezes eu prefiro importar a carta de concessão ao invés de importar o CNIS? É muito simples. Por vezes, os salários de contribuição que estão no CNIS são diferentes dos salários de contribuição que estão na carta de concessão. Então, quando eu quero conferir um cálculo, ou fazer até um cálculo revisional, eu preciso importar a carta de concessão para fazer essa conferência. Depois que eu fiz essa conferência, ok, vida que segue, a gente continua nos cálculos ali, tudo bem? Voltando aqui no nosso cálculo, tá? Voltando nessa importação que nós fizemos, agora nós vamos importar aqui a carta de concessão posterior à reforma, tá? Vamos apagar essa aqui, posso apagar essa aqui, e vou aqui pegar essa carta de concessão, que é a terceira carta de concessão posterior à reforma. Detalhe, pessoal, vamos lá. A importação dessa carta de concessão posterior à reforma, essa estrutura posterior à reforma, ela é um pouquinho diferente de se realizar a sua importação. Vejam bem, o INSS, ele faz vários cálculos. Antes da reforma, por direito adquirido, ele faz cálculo pedágio de 50%, pedágio de 100%, pontos, idade mínima progressiva, faz todos os cálculos. Nesse caso aqui, nós teremos dois cálculos, antes da reforma e depois da reforma, tá? E nesse caso que foi em 2022 aí, essa carta de concessão, até porque foi uma aposentadoria por idade. Mas quando é uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, tem vários cálculos. Eu vou importar tudo? Não, porque se eu importar tudo, eu vou importar em duplicidade. Porque como tem vários cálculos, os salários de contribuição, eles estarão ali. Por exemplo, se tem 4 cálculos, os salários de contribuição foram repetidos 4 vezes. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os salários de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa contribuiu 1.000 em cada, se são 4, ao invés do salário de contribuição aparecer 1.000, vai aparecer lá 4.000 reais. Então como que eu faço para importar? Eu faço assim, ó. Eu pego o primeiro cálculo, seja, tá? O primeiro cálculo, o cálculo que tem mais salários de contribuição, eu pego ele e faço exatamente assim, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Eu posso começar daqui, ó. E venho, tá? Seleciono e vou até o final. Esse aqui, se eu não me engano, acho que tem 200, quase 300 salários de contribuição. Vou até o final. E vocês vão verificar onde está o final. Você pode aqui, ó, segurar Shift, Ctrl e colocar para baixo, ó. Eu estou segurando Shift, Ctrl e para baixo. Bem simples, ó. Shift, Ctrl para baixo e vou selecionando tudo. Vou selecionando, ó. Aqui chegou, ó, 224 salários de contribuição.
Perceberam? Ó, 224 salários de contribuição. Eu vou importar até aqui, pronto. 224 salários de contribuição, vou copiar. Estou copiando aqui, ó. Clico no botão direito, copio, tá? Venho aqui na minha carta de concessão, pós-reforma, mudei, tá? Então, a gente vem aqui, ó, importar carta de concessão pós-reforma, e vou colar aqui. Vou colar aqui, ficou aquela confusão que a gente já está acostumado, só que lá nos salários de contribuição já foram todos importados, ó. Foram 200 e vamos conferir aqui, ó. 224 salários de contribuição. Vamos verificar, ó, 224 salários de contribuição utilizados, tá? Aqui, ó, vamos lá de novo, ó. Vamos pegar aqui só para tirar a prova, tá? 224 salários de contribuição. Então, pessoal, é dessa forma. É dessa forma que a gente faz a importação dos dados da carta de concessão e memória de cálculo. Só tem esse detalhezinho após a reforma, mas é bem tranquilo de fazer. Tenho certeza aí que vocês vão conseguir. E é aquilo que a gente sempre fala, se você precisar, pode chamar ali o suporte que a gente está à disposição.